Herdeiros de uma grande companhia se reúnem para receber suas partes na herança, mas o que deveria ser uma celebração se transforma em um pesadelo mortal. Um jogo inexplicável, cheio de segredos e consequências fatais. E esse é o filme A Herança de 2024. E eu sou o F, o esculhambado filho. Então pega suas malas e vamos recapitular. Essa é Hannah, e ela está ao lado do seu marido Drew, e os dois estão indo à antiga casa da família dele, pois teriam um compromisso muito importante, pois é o aniversário de 75 anos do pai deles, e ela fica impressionada pelo local ser tão grande, e assim que chegam, os irmãos gêmeos Madeline e CJ já chegaram, e eles não estão nada felizes de estarem ali, pois preferem cuidar dos negócios da família, e eles ficam menos felizes por Hannah estar ali, porque para eles ela não era digna de fazer parte da família deles. Logo depois chega a irmã mais nova, a Cami, e ela é uma jovem blogueira que adorava filmar tudo, e ela gosta da Hannah, e aquela é uma grande oportunidade de fazê-la parte da família. E Hector, o braço direito do pai deles, aparece e diz que já que todos estavam reunidos, eles precisavam ir até o escritório do pai, porque ele estava esperando e esse fim de semana seria diferente, pois não haviam funcionários na casa, mas logo tudo seria explicado. E antes de falar com o pai, Drew vai no seu antigo quarto e encontra uma bebida e uma revista adulta que ele escondia atrás do aquecedor, e aquilo lembrava os velhos tempos, e Hannah começa a se sentir mal, pois não se sente parte da família. E Drew diz que fez a melhor escolha em largar os negócios da família para viver com ela uma vida simples. Como você é burro? E a família ficou distante depois que a mãe morreu de câncer. Eles são levados até o escritório e Bob Abernathy estava feliz de ver a família reunida depois de anos. Ele fica surpreso em ver Hannah ali, pois era para ser algo bem particular, mas como Drew a chamou, então confia que ela faz parte da família. E o lema deles é que os Abernathy não acreditavam em justiça e fariam o que for preciso para conseguirem o que querem. E Bob explica o porquê deles estarem reunidos, e logo ele morreria. E todos se assustam, mas ele diz que não era de nenhuma doença, mas sim de alguém que tentaria o matar. E era simples, ele só precisava sobreviver até meia-noite e eles receberiam a herança deles, mesmo ele ficando vivo. Mas caso contrário, tudo seria doado para a caridade. E os gêmeos ficam com raiva porque aquilo não era justo com eles. E Bob diz que mandou todos os funcionários embora porque apenas os filhos poderiam manter vivo nessa noite. Antes de trancar a casa, ele diz que Hannah deveria ir embora, porque isso não pertencia a ela, mas como ela estava ali, ela queria apoiar o Drew, e diz que agora faz parte da família, e Hector sai e tranca tudo, e ele voltaria no dia seguinte para saber o que aconteceu. Já avisei que vai dar merda isso. Todos ficam tensos sem saber o que estava atrás do pai deles, e poderiam ser empresas ou coisas piores, porque para conseguir crescer, eles fizeram de tudo nesse mundo, e Cami só quer saber de comemorar por todos estarem reunidos, e para não pesar o clima, ela desce até onde as bebidas são guardadas e escolhe os melhores vinhos do mundo, mas sente uma presença estranha se aproximando e volta correndo, mas a porta estava fechada, mas por sorte CJ abre e acha que ela estava roubando igual fazia quando pequena. Drew e Hannah vão falar com Bob e perguntam o que exatamente estava atrás dele, e ele fica feliz por eles fazerem as perguntas certas. E ele não pode explicar tudo, mas as escolhas que ele fez custou a vida de quem ele amava, e ele ainda estava colhendo as consequências. No outro lado da casa, CJ está bebendo e jogando bilhar, e uma presença estranha está olhando para ele e derruba seu copo, mas aquilo é fisicamente possível. E quando ele vai olhar, as bolas do bilhar estão arrumadas, e ele se assusta, mas Madeline aparece e ele acha que é coisa da sua cabeça. E Cami está tentando curtir o momento e está filmando tudo para mostrar para seus seguidores quando tudo terminasse, porque ali está com o sinal de internet bloqueado, e tudo estava bem, mas ela sente a presença de algo olhando para ela do canto, e chega perto, mas desaparece.
aparece e ela acha que foi só a bebida que a fez ver coisas e senta na piscina para curtir. O problema é que algo sobrenatural a puxa de um lado para o outro e a joga no teto e ela cai falecida. E na casa todos ficam preocupados porque ela não estava em lugar nenhum e chegam na piscina e a encontram morta. E agora que o mistério começa, porque o que estava atrás do pai dele já estava na casa e Bob, ao ver sua filha mais nova, fica muito triste e ele se despede e diz que o que estava atrás dele não é algo explicável e Hannah é a única compreensível e Bob diz que ela é digna de ser chamada de Abernethy e receberia parte da Cami como herança, e isso é equivalente a 2 bilhões de dólares. E é o momento de se preparar, porque aquilo não é mais um simples jogo, e todos estão em perigo, e CJ pega uma arma que só possuía 2 balas, e Bob diz que aquilo não ajudaria contra o que eles estão enfrentando, e eles pedem para ele ficar dentro do escritório e só abrir quando ouvir a batida secreta da família, e até lá eles vão procurar uma forma de o manter vivo. E esse é o momento de trabalharem juntos, mas os gêmeos começam a ficar com raiva da Hannah, porque por causa dela agora teriam que dividir uma parte da herança com a passa-fome. E Drew quer protegê-la, mas ela diz que estava tudo bem porque todos estavam nervosos. Os dois vão até a piscina para guardar o corpo da Cami, mas ele simplesmente desapareceu e assustada, Hannah tenta quebrar as janelas, mas a casa é toda blindada com as melhores tecnologias. E agora ela repensou fazer parte da família e não quer saber de nenhum dinheiro. E Madeline vai no quarto da Cami e começa a lembrar de como a irmã sempre foi muito feliz. E CJ aparece falando que ela não precisa bancar a Dorona perto dele, porque os dois são sempre muito fechados. E Madeline diz que há alguns anos ela se apaixonou por um cara pobre, mas o pai deles disse que ele não estava à altura da família. E ela escolheu pela família, mas nunca conseguiu se perdoar. E CJ diz que tinha uma ideia e eles poderiam acabar com os dois, e eles dividiriam a herança entre eles. Mas algo está errado e a presença estava atrás dele, manipulando a cabeça dos dois. Enquanto isso, Drew e Hannah estão investigando, e na casa havia uma sala com muitas antiguidades que o velho gostava de colecionar, e no depósito haviam muitas estátuas e obras antigas que deveriam estar no museu, mas como eles eram muito influentes, tinham acesso a muita coisa, e ali havia um elevador trancado que levaria até outras obras mais antigas, mas como estava fechado, Drew pede para ela passar pelas grades. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda, eu não vou entender isso. O problema é que ela fica presa e os dois começam a sentir a presença misteriosa se aproximando, e todas as estátuas olham para eles, e a luz se apaga para completar o clima. Então os dois saem correndo e eles veem uma criatura de outro mundo. Tudo aquilo estava muito errado, e eles procuram os gêmeos pela casa e encontram um cofre da família aberto, e entram para ver se tinha algo, mas era uma armadilha e os gêmeos fizeram isso porque logo eles morreriam quando o ar acabasse, e só precisavam esperar da meia-noite e o plano daria certo. Mas algo começa a arrastar Madeline pela casa e a leva para o quarto da Cami. Ela começa a olhar a foto da parede que estava sangrando, e o espírito da Cami sai do quadro e vai para cima dela e joga uma gosma preta no rosto dela. E CJ aparece armado, achando que daria certo, e dá um tiro para salvar a irmã, mas a bala atravessa e na verdade ele acerta no coração da própria irmã. E galera, quem diria que não dá pra matar um fantasma, porque por acaso ele já tá morto. CJ percebe que fez besteira, e escuta uma voz e quando olha para sua irmã, seu corpo sumiu. E no cofre, os dois começam a se despedir, porque esse seria o fim. Mas CJ abre a porta porque está com medo de ficar ali sozinho. E ele pede para os dois investigarem e eles entram na biblioteca do pai. Eles descobrem que ali havia uma passagem secreta para uma sala de estudos. E o local estava com vários livros de ocultismo, mas estava em latim. E havia uma mesa de ritual preparada. CJ está ouvindo alguns passos e vai atrás para acabar com quem for.
mas se assusta com o espírito da Kami e cai da escada, e sobrevive, mas fica paralisado com a queda, e começa a ver o espírito das suas irmãs se aproximando, e ele é sugado até ficar murcho. E Hannah e Drew escutam os gritos de desespero, mas agora é tarde demais e todas as luzes da casa começam a se apagar, pois estava próximo da meia-noite e tudo ficaria pior. Os dois saem correndo e vão para o escritório falar com o pai, e ele deixa entrar, e diz que estava tão próximo para tudo acabar que não tem problema contar a verdade. E a família deles sempre foi muito rica durante muitas gerações, mas ele conseguiu estragar tudo e seria o único a acabar com toda a história construída, e não aceitaria dar à sua esposa uma vida pobre. Então ele fez um pacto com Mammon e entregaria o que ele pedisse em troca de reerguer o nome da família. Mas havia um preço a ser pago, e o preço foi a mãe deles, que misteriosamente morreu de câncer. E como aquilo não foi suficiente, ele fez um outro acordo para ganhar mais dinheiro, e dessa vez o pagamento seria a vida dele. E ele estava bem com o acordo, mas percebeu que não queria morrer e refez a proposta e trocaria toda a sua descendência por mais alguns anos de vida para poder aproveitar tudo que conquistou. E o velho pega uma arma e mata Drew. Bob conseguiu o que queria. O problema é que Hannah estava como testemunha, e se não fosse isso, ela poderia ficar com os 2 bilhões de herança que ele prometeu. E Hannah sai correndo pela casa, tentando sobreviver. E como ela é esperta, pega a arma que CJ deixou cair com uma bala e acerta no peito dele. E ele pede misericórdia porque faltavam 2 minutos para meia-noite, e tudo ficaria bem. Mas aqui que vem o plot twist, pois Drew fez questão dela ficar ali porque tinha uma surpresa, e mostra que estava grávida, então a geração dele não acabou e ela vai embora. E como o acordo não foi cumprido, então o Sete Peles veio cobrar o pagamento. E assim que amanhece, Hector abre a casa e Hannah sai nervosa sem olhar para trás. E Hector fica com cara de desempregado porque tudo vai ser doado para a caridade. E galera, aprendemos 2 coisas muito importantes aqui. Primeiro, não faça acordos com os seres do outro mundo, porque a chance de ser golpe é muito grande. E segundo, é sempre bom ter um auxílio-desemprego, porque vida de CLT não é fácil não. Então, para facilitar um pouco as coisas, deixa sua curtida e comenta o que você faria se não tivesse 2 bilhões de dólares. Eu continuaria fazendo o que estou fazendo, até porque eu não tenho. Agora eu vou nessa, obrigado a todos e fui!